Boa noite, boa tarde, bom dia para tudo que alguém que está acompanhando. Hoje nós estamos ali com os convidados. Nós também fala hoje sobre o caso do Dr. Amadeu Oliveira, que está preso preventivamente há mais de 6 meses. Sobre aquele caso ali, nós também ouvimos os convidados, dos juristas, não estou a ouvir sua opinião técnica sobre aquela situação jurídica de ser, e não está centra na atuação de ordem dos advogados de Cabo Verde. Xanda, boas-vindas, Dr. Neltor Diab, Dr. Neltor e Dr. António Tavares, duas pessoas conhecidas, mas champide que fazem essa apresentação. Dr. Neltor, faz uma pequena apresentação. Boa tarde, boa noite para o Dr. João Alvarenga, também para o Dr. António Tavares e para todas as pessoas que se assistiram, né? A mim é um jovem advogado que cursa na Lisboa, termina com 22 anos, vai para Cabo Verde, faz estágio, ultrapassa aquele período de estágio, exerce como profissional entre 2007 e 2008. Nesse momento, entre Cabo Verde e Marca, mas sempre com ligação familiar e profissional, tchau, à nossa terra. Portanto, é tudo. Não deseja para não ter uma conversa aberta, um diálogo muito esclarecido, que as pessoas entendem mais possível, porque a linguagem jurídica é muito fácil. Ok, obrigado, Dr. Neltor. Deixa-me passar para o Dr. António. Dr. António, faz uma apresentação. A mim comece faz nós a apresentação, me da saúde nós, cada um de nós, né? E resumidamente, a mim é uma pessoa muito indignado com a situação de injustiça, né? E para um experiencial diretamente, um experiencial indiretamente, mas é sobretudo na construção daquele nosso país ali, onde paz social que existe sem justiça. E caso Amadeu, em que esse consenso se aumenta e gradualmente a nível nacional, de que se trata de uma situação de injustiça, por isso está sentindo incansável na martela, na remartela sobre aquele assunto ali, para modo que ele ditado está falando, água mole na pedra duro, tá bate, tem que tá fra, né? Então, é naquele espírito de que está ali. Deixando saúde e aquele jovem advogado ali, para modo e minha alegria também, de advogados que vivencia a ordem do advogado, funcionamento da nossa ordem do advogado, que está lá dentro, né? E que se também posiciona de acordo com sua consciência profissional e sua integridade e fidelidade à sua profissão da advocacia. Um grande abraço, caríssimo Neltor Lobo. Outro. Obrigado, então, muito bem para nos conversa. Doutor Neltor, tem estado a acompanhar aquele caso ali, como outros advogados, mas tem uma coisa que acontece que foi o seguinte, pessoas que querem advogado acham estranho porque que própria ordem de advogados que cada nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de posicionamento a favor do doutor Amadeu, não obstante ele ser advogado. Por que doutor Neltor chama isso acontece? Bom, em primeiro lugar, é público todo esse conflito que o doutor Amadeu, e já agora também invoca o nome do nosso saudoso doutor Vieira Lopes, um conflito institucional, né? Onde que esse cata aceita que condição para a prática de advocacia seria sujeita a pagamento de cotas. Portanto, este tem um caso até na tribunal ainda, e salvo erro também o Dr. Amadeu invocava que este tem até jurisprudência do Tribunal Constitucional, tem razão, que está falando uma pagamento de cota por ser uma condição para exercer advocacia. Devia ser livre, cima outras profissões que existem na nossa terra e por o mundo fora. Portanto, é um conflito antigo, onde presidência de ordem alterna, mas é arrasta junto com a ordem. Portanto, não acredita, mas onde que as razões que a ordem teve uma reação assim, não posicionando
ao lado e muito menos neutral em relação ao Dr. Amadeu, tem a ver com esse conflito ali antigo, que a Ordem está a falar, mas o Dr. Amadeu, juntamente com o Dr. Vieira Lopes, que se tem inscrito como advogado por falta de pagamento de cotas, portanto, se quer reconhecer-se como membro do ACV, como advogado no exercício de sua profissão. Mas a posição, um dos objetivos de ordem é justamente defende direitos, liberdades, garantias que está expresso na própria Constituição. Que ali, independentemente de alguém pagar cota ou que paga cota, deveria ser uma obrigação, um dever de própria ordem dos advogados. Exato. E posicionamento de ordem, no caso de presidente de ordem, nesse sentido ali, que até parece um pouco estranho. É muito estranho e também fica um pouco aquém da expectativa que uma instituição como a ordem, né, representa principalmente a classe dos menos favorecidos, né, que pessoas dirigem a ordem solicitando assistência judiciária por falta de condições econômicas, ainda mais por se tratar de um advogado ou, na exótica, de um ex-advogado, né, ou um advogado com cotas por pagar e com situação por regularizar. Portanto, tudo pessoas na nossa Constituição se atribuem a direito de defesa. E quem te fornece direito de defesa é o ACV, através de um programa que se tem com o Ministério da Justiça, que não se chama de assistência judiciária. Portanto, a ordem está a chamar, mesmo tendo uma opinião pessoal ou profissional sobre a conduta do cidadão Amadeu, que é jurista, ele devia ficar neutro, né? Caso o doutor Amadeu solicitava ajuda ou intervenção de ordem como cidadão, não menos que ainda como jurista, não lembro se nem chega lá ainda, ele devia estar de portas abertas. Ele tem uma opinião que não tem pessoal, que não está a chamar tudo pessoas têm direito à defesa, e na mais para a instituição que está fornece essa defesa ampla para todos os cidadãos sem nenhuma discriminação e distinção. Nesse caso concreto, teve até posicionamento de ordem. Agora, antes de vou falar sobre aquele aspecto ali, deixa-me passar para o doutor Antônio. Doutor Antônio, é obrigado que alguém ser membro de ordem e paga a cota para poder ter defesa garantido no Estado de Cabo Verde? Quer dizer, é o que o Neltor acaba de falar ali, né? E nossa Constituição está bem claro lá, quanto a exercício de atividade profissional. E Neltor Foca e Dr. Vieira Lopes, um dos pugnadores, uma das pessoas que luta verdadeiramente para aquele sentido constitucional, né? E faz parte de vivência de prática de exercício de justiça. Não está constata, de facto, mas Cabo Verde, serviço à administração pública, quase que centraliza, monopoliza todo aspecto de intervenção que é social, que podia ser pluralista, né? Em termos de funcionamento de justiça, que esse próprio acaba para criar uma má imagem de justiça e na sua globalidade, tudo. O simples facto de um advogado que está inscrito na ordem do advogado, que significa que ele tem mérito e competência para exercer função livremente. Existem advogados liberais, livres, né? E infelizmente, que ele tem constituído fator de ódio que alimenta na seio de ordem do advogado, né? E que faz com que o posicionamento de bastonário da ordem do advogado fosse um posicionamento de complacência com contravalores e na âmbito na transversalidade de todo o procedimento de um presumido inocente e na ponto de vista de inquérito e de acusação. No entanto,
e não cai naquela situação ali onde e tudo acaba para ganhar uma forma de solidariedade institucionalizado entre instituições, com um caso que visivelmente é ferido de nulidade, de princípio, meio, fim, nunca sabe quando que está bem. E evidentemente que aquela situação tem provocado uma tristeza bastante profunda, para modo ao afirma que Amadeu próprio no parlamento e assume, papia, e explica muitas vezes, né, como Tio está defendendo aquela teoria ali, né, e o que é certo, primeiramente, Amadeu estava face a uma pessoa incapacitado permanente ou acidentalmente, que é Arlindo Teixeira. E depois Arlindo Teixeira tem a faculdade de decisão de crebai, de sair. E depois quem que é responsável ali? Quem que está priva de liberdade? É autoridades. É autoridades. Quem que pode permitir Arlindo sair do país? É Amadeu Oliveira. É autoridades. Amadeu nem mexe um págia. Né? Chega na fronteira, passa normalmente, já não pisa, já não repisa aquele aspecto ali. E é o único elemento que está ali que, como grande parte da responsabilidade está imputado ao Estado mesmo nesse funcionamento, nessa organização, né? Nessa metodologia de trabalho em termos de privação de liberdade, né? Então, se está tentado num bode expiatório para dizer, para bem busca tudo que os factos desde o início em que Amadeu Oliveira tenta pôr um dedo na disfuncionamento do sistema de justiça do país, na comportamento pouco ortodoxo, comportamento pouco digno, ou comportamento desviante em termos de administração de justiça, né? E que acaba para é mais que o ódio fomentado naquele aspecto ali que está vivenciado praticamente o que está falando que está foca aspecto de agressão ou de desrespeito para órgãos instituídos de estados, né, coletividade, né, que ele é precisamente aquela solidariedade que está em plena função, né, em torno do caso Amadeu. É Assembleia, é Ministério de Justiça, é Procuradoria-Geral da República, é Ordem do Advogado e é Supremo Tribunal de Justiça. Esse que era, de facto, responsável, né, para moralizava ou para criar serenidade logo no início que surge aquela situação de desavenças em termos de prática de justiça, em que Amadeu faz essa apreciação ou depreciação sobre o comportamento de X ou L, né? E que X ou L, por ter aquele estatuto que está do quero, posso e mando, né? Então, conta com solidariedade de tudo, como o estatuto, de fato, na nossa Constituição, os juízes é um classe 1, mexe com o juiz, mexe com classe, um juiz em conflito, é tudo classe que está em conflito de juiz. Então, como esse parte em conflito, nunca pode ser juiz e parte ao mesmo tempo. Era uma coisa que era muito simples não, tinha-se complexidade, mas competia pura e simplesmente naquele caso, para evitar bater caso Amadeu, caso Arlindo, para modo de caso Arlindo, é consequência de que disfuncionamentos ao longo de 6 anos lá, é um culminar de que tudo fricção existente entre profissionais de exercício de justiça, que partes que enfocam o lado do juiz, procurador e justiciáveis e advogado. Capô de falha. Né? Então, ou não toma postura de pessoas lógicos, de pessoas coerentes, fiéis ao primário de direito e direitos fundamentais, direito, liberdade e garantia, ou então não está contínua naquela cegueira quase coletiva, né? Ad eternamente, onde que vai? Está para uma consequência. Né? É nesse sentido ali que se
Amadeu Oliveira, aquele único pena que está cai sobre ele, que é relativamente ao Lindo Teixeira, e se não pensa, mas nunca foi decretado oficialmente Marlindo Teixeira é incapaz acidentalmente ou permanentemente, que tinha um tutor que está fazendo tudo para fugir. Então, escapou de centra só na Amadeu Oliveira o inquérito. Inquérito apanha, primeiramente até, responsáveis da administração de justiça e de penitenciário, okay, que tinha responsabilidade e sobre privação de Amadeu Oliveira, de Arlindo. Voilà. Ok, isso me passa novamente para o doutor Neltor. Tenta-se entrar agora na atuação de ordem dos advogados, nomeadamente na presidente de ordem, que dá uma entrevista logo naqueles primeiros momentos que Amadeu quase foi preso. Antes, para modo a doutora Amadeu já deveria ter sido preso. Se podia explicar para pessoas que você está seguindo qualquer conteúdo daquela declaração lá, daquela entrevista que o presidente de ordem dá? Sim, por isso apanha móvel, então. Por exemplo, as entrevistas que dá logo no momento que foi decretada a prisão preventiva, está dividida em 2 pontos, né? A ordem, né, na pessoa do seu bastonário, fala que está surpreso com a detenção de Dr. Amadeu, até essa prisão vem tardia. E na parte final, a jornalista, né, aquele artigo remete uma questão para a ordem sobre, essencialmente, o seguinte: se a ordem colabora com o Dr. Amadeu, prestando serviço jurídico, né, de defesa, né, assistência judiciária, fala claro que não, né? Salvo erro, chamei ele direito para nunca falar coisa zerada. Posso ler, se quiser, posso ajudá-lo. Pode ler. Exato, eu vou também ajuda e nosso doutor Liz clarifica uma coisinha sobre a declaração de fato do bastonário da Ordem de Advogado, que no jornal intitula Prisão Preventiva de Amadeu Oliveira não surpreende bastonário da Ordem dos Advogados. E o bastonário da Ordem dos Advogados considera que estava à espera que Amadeu Oliveira fosse preso preventivamente. Hernani de Oliveira Soares falava à RCV esta quarta-feira sobre a prisão preventiva do Amadeu Oliveira e ele disse: nós esperávamos que ele fosse de facto preso preventivamente, até porque, apesar da Constituição no seu artigo 35 tratar todos como presumíveis inocentes, no caso não estávamos perante presumíveis inocentes. Quando quiseres que eu pare, tu digas. Estávamos perante alguém que, perante a Assembleia Nacional, assumiu publicamente que planeou a fuga de alguém que estava com obrigação de permanência na habitação. Explica. Segundo Hernani de Oliveira Soares, quando alguém confessa que fez um ato não tem vírgula, já nem presume que ele seja inocente. O próprio já estava a estranhar, na altura, não tivesse sido detido. E a nós não causa nenhuma estranheza. Não pode ir para a parte, né? Primeira Exato. parte das entrevistas, porque está dividido em dois aspectos esse artigo de jornal. O que bastonário cabe de falar, que o doutor cabe de ler, que esperava a prisão do doutor Amadeu. E também coadjuva nas declarações que o doutor Amadeu faz. Uma pessoa, quando confessa, né, no direito criminal, a confissão é um ato processual que cabe ao suspeito ou arguir, se já for constituído, né? Quando uma pessoa confessa um ato, como foi ali, um ato, entre aspas, pode ser um ato lícito e um ato ilícito. Na ótica do Dr. Amadeu, para ele, né,
era um ato lícito, né? Explica inúmeras vezes, né? Nunca se lipa, defende o Dr. Amadeu, nem pão acusá-lo. Ele confessa um acto, que ele coadjuva ou acompanha o seu cliente a sair para o exterior. Que ele é um acto que teve um início e teve um fim. Mas, na ótica de justiça, inicialmente era suspeito de ser cometido de forma ilícita. Mas, na ótica de arguido, nesse caso o Dr. Amadeu, atualmente arguido, era um ato lícito, porque justifica que é praticar ao abrigo de direito de resistência. Só abro um parênteses ali para por explicar a pessoas direito de resistência. É um direito que compete a qualquer cidadão a exerce ou comete um acto quando, na sua ótica, essa pratica um ato que ele está sofre devido a várias ilegalidades e abuso. É por isso que está enganado. Mas aquele é um outro aspecto de direito criminal que não pode bem ganhar, né? Elemento intelectual, né? Que faz parte do dolo, também pode ser, na ótica do arguido, é por isso que pensa que comete um ato legal, mas, no fundo, bem olhado depois, meio ilegal. Ainda nunca chegará. Portanto, Dr. Amadeu, quando confessa exato, não tem que a palavra confessa. Alguém que confessa, que quer dizer que logo se assume culpa, ou esta flama me faz um ato de forma ilegal, ou de forma mareada, na crioulo. Ele confessa, me acompanha, me ajuda, sei lá, se cliente a sair do país, né? Seja de que forma, nunca sabe ainda, modo processo ainda a dias que seria justiça, né? Depois do despacho de pronúncia. Mas, exato ali, que significa meio ilegal, na ótica do Dr. Amadeu. E, quando nós, perante nós, legislação criminal, esse processo, ainda que seja transitado em julgado, te presume, mas Dr. Amadeu ainda é inocente. Portanto, nesse aspecto ali, Dr. Alvarenga, Dr. António, hoje a declaração de ordem ali, num papel de um julgador. Ordem não é apenas colaborador de justiça. Não fornece pessoas a divulgar a assistência judiciária, pareceres, promove legislações para o Ministério da Justiça, para a Assembleia, enfim, a ordem tem várias atribuições e competências, mas é que tem competência de julgador. Ainda mais numa fase embrionária de um processo. Dr. Alvarenga sabe, né? Nós leita fala, todos presumem-se inocentes até o trânsito em julgado da decisão final. Não estava numa fase inicial. E o Dr. Amadeu confessa um ato. E a justifica. Na sua ótica, nunca se define o Dr. Amadeu. Não se está bem de forma processual, não se está tentando mostrar nossos ouvintes, né, que estão assistindo, mas todo acto, todo processo tem que respeitar uma fase. Mesmo se indícios são fortes no início, nunca pode pôr aquela fase de final logo para frente, ou de final para meio. Você entende? Portanto, não está a chamar a declaração de ordem de advogado, né, na pessoa do seu bastonário, é uma declaração infeliz, né? Pessoas da era. Portanto, nesse aspecto ali, é que podia nunca, já a priori, condenava acto confessado para o Dr. Amadeu, porque presume-se ainda inocente perante a nossa lei penal e Constituição. Doutor, ainda só uma consideração a respeito de próprio e prova por confissão, porque prova por confissão e prova para ter um valor jurídico tem que ser produzido na tribunal. É que alguém está saindo na rua, está falando na Assembleia. Ainda que, portanto, pode ter feito na Assembleia, você está falando na rua no sentido de em oposição ao tribunal. Que foi feito na tribunal, para falar o seguinte, cultura garantias de defesa, ou seja, a pessoa fala, mas lá que teve contraditório, portanto, teria que passar para tudo que é escrivo que o próprio sistema judicial tá garante. Por quê? Porque alguém, até porque, mesmo no tribunal, quando tem prova para confissão,
E o juiz próprio te pergunta, sob pena de nulidade, se a pessoa confessa por livre e espontânea vontade. Portanto, Exato. se não, se quer fazer aquela, porque alguém pode confessar porque é obrigado a confessar. Quer dizer, por N fatores. O que exatamente, o que increve lá é que o facto de uma pessoa fazer uma declaração, que ela nem está considerada como se for uma prova, e fazer uma declaração, que a declaração agora tem que ser avaliado juridicamente, com tudo garantias que é dado portanto, num processo judicial, efetivamente para olhar se realmente aquilo que a pessoa fala está procede ou que está procede. Então, sim, essa declaração ainda fora de um contexto processual que tinha validade jurídica. Portanto, sendo ainda na forma, né, que podia bem dar-se validade jurídica na instância judicial, que é em pleno tribunal perante juiz e magistrado do Ministério Público, então tinha validade jurídica, né? Portanto, é isso que está a chamar. Tudo isso foi de forma precipitada e isso revela um comportamento já de julgador por parte da ordem. A ordem, sendo a bandeira, ou sendo A ou B ou C, qualquer cidadão, a ordem que nunca posiciona, ainda mais nessa fase embrionária do processo. Portanto, ali que está a chamar, nunca está espelha parcialmente naqueles dois aspectos daquela declaração, naquela entrevista por parte da ordem dos advogados. E naquele outro aspecto, não estava afinal ainda que doutor ainda que acaba de ler aquele artigo. Ok, deixa-me passar para o doutor Antônio. Doutor Antônio, ainda baseado na declaração que o doutor Amadeu faz no Parlamento, de acordo com o próprio leis de Cabo Verde, ele está no Parlamento que fala, só pode falar como deputado, portanto, como um sujeito parlamentar. E como deputado, o estatuto tem a prerrogativa de ter imunidade em relação a palavras, e que cada pode cometer crime por aquilo que está fala, modo que se ele cada pode cometer crime por aquilo que está fala, de acordo com o próprio lei, modo que aquilo que acaba de falar, ainda que a Flamengo me tenha cometido, embora a Flamengo tenha cometido, mas ainda que tivesse afirmado me comete um determinado crime, por que isso foi considerado como prova suficiente para se detenção e depois prisão? Desculpa, antes de interromper, comete um facto que pode indiciar um crime. Isso, exato. Sim, isto na ótica de justiça e também da ordem de advogado. Mas o doutor Amadeu, Flamengo comete um facto que pode indiciar um crime, mas não foi um crime, porque alega, age à base de direito constitucional de resistência. Mas o que tomado, só para complementar ali, doutor Nestor, o que pelo menos a Procuradoria considera só aquela parte que o doutor Amadeu Flá me faz. Ou seja, uma parte só, porque além de aquela parte que a Flá me leva, me acompanha, senhor Alindo, para a França, mas o Ministério Público que considera aquela parte que a Flá me fazia aquilo enquanto advogado e também porque acha que está a exercer esse direito de legítimo de resistência. Sim, aquela parte lá o Ministério Público que considera, considera só uma parte. Sim, doutor Antônio. A mim? Ok. Não, ok. Antes de mais, eu queria partilhar com os cabo-verdianos uma noção, que é noção de uma palavra que está falando de adocracia. Adocratos. Poder de momento. Ok? Amadeu Oliveira, dentro do parlamento, está nem como advogado, nem como cidadão, simples. Está como deputado. Deputado para quê? E depois é na casa de lei. Tá? E faz lei. Então, naquele sentido ali, ele traz a Constituição da República para falar, mas
atitude de tribunal só violava a Constituição da República e que ele, como advogado, ele explica que ele é um contexto de uma pessoa legitimado legalmente enquanto representante do povo, né, que constituindo o grupo parlamentar para tomar iniciativa, mas membro ativo do plenário e opinativo, Amadeu Oliveira usa-se integridade profissional enquanto deputado que toca na questão de disfuncionamento de justiça e como deputado ele nunca podia ser sancionado para coisa que está falando como deputado, para a Constituição está muito claro, né? Sobretudo, que coisa que tem a ver com o funcionamento de instituição democrática, né? E depois, que o direito à resistência está intimamente ligado a esse discurso, a essa explicação na coisa. Evidentemente, sim. Tendo em consideração os desfuncionamentos, tudo. Eu planejei, sim. Planejei. Contei com apoios de pessoas. Talvez caricaturiza alguma situação. Mas, enquanto advogado, enquanto deputado, ele faz jus àquele direito à resistência e que se contraria a norma, a Carta Magna da Constituição da República, onde todos os deputados devem honra, né? E coisa que fazer trado e desvirtuado o contexto ao qual Amadeu expressa para Casa de Justiça. Ou seja, eles utilizam para outros fins algo que foi tratado na casa enquanto representante do povo. Que ali é teoria quinta e sublinha, para modo é preciso ficar muito bem claro que Amadeu Oliveira só age nesse tempo livre, que tinha nenhuma sessão e que tinha que estar no parlamento para nenhum tipo de situação, tanto é que vai bem cumprir-se a agenda naturalmente, como advogado de uma pessoa injustiçada. Como advogado de uma pessoa cujo sistema jurídico estava a injustiçar. Para modo que o Tribunal Constitucional, que é nosso Tribunal Supremo, em termos de órgão de soberania nacional, né? Fala claramente, toca nas questões de inocência, alegando e legítima defesa, né? E conflito sobre o Tribunal Supremo de Justiça e Tribunal Constitucional, clivagem eventualmente existente, ou falta de coerência ou de harmonia, ou falta de assertividade enquanto normas e princípios, integridade e fidelidade à lei e respeito para instâncias e democráticas, algo que está ultrapassando nós, cidadãos, está ultrapassando o próprio Amadeu Oliveira e próprios deputados também. Né? Para modo e deputados e desvirtua-se essa função no sentido de pôr Amadeu disponível para ser preso. Toque que bastonário da ordem de advogado. A gente espera que advogados também desconstruir aquela narrativa ali, né? Sobretudo aquele de ordem de advogados, bastonário da ordem de advogado. Para modo tudo justiciáveis. Esse é presumido inocente, como nós advogado ali falamos, né? Doutor Neltor, só quando é transitado em julgado, o que é transita em julgado? Amadeu, imagina Gossi de julgado, ele devia ser julgado na comarca, tem ali aquele aspecto ali também, né? Para modo que foi como deputado que ele pronuncia, então é julgado na relação, pensando-me como deputado, e é um erro, não é? E transitado em julgado é
faz valer, e vale o grande princípio, que é o princípio de contraditório. Para morte, se você julgado numa instância, você está com tempo que está de acordo com o julgamento, você tem X tempo para você fazer recurso. Você faz recurso, tipo chega ao Supremo Tribunal. Há situações em que tem suspensibilidade de pena, né? Mas enquanto o poder fazer recurso até esgota vias internas de recurso. No nosso caso, em alguns aspectos, civil funciona, mas em termos administrativos já é um grande desfuncionamento para modo de botar diretamente ao Supremo Tribunal, já que tem uma instância de recorde. Né? Então, enquanto você pode fazer recurso, ainda é presumido inocente. Enquanto que esgota aquele prazo em que deve fazer aquele recurso. Então, não tem que desconstruir que coisa ali, não tem que entender, de facto, que sem procedimento, para manter um vício de procedimento constante, nos seus julgamentos que você está fazendo na Cabo Verde, né? Há uma crise de procedimento. Não está considerado aquela, mas existe uma crise de procedimento, né? Nunca está prolonga mais, para manter depois não tem que sair para manter um encontro com assim uma reunião. Já passa para o Dr. Neltor. Dr. Neltor, você está ali, eu te agradeço pessoas que você está acompanhando. Senhora Ambrosina, que é alguém que está seguindo sempre, faz uma pergunta que é a seguinte. Eu falo assim, toda pessoa que comete crime confessa, o tribunal está põe na cadeia sem investiga, ou seja, por outras palavras, isso é importante. Mas se confissão já é uma prova bastante que nem investiga mais. É para mim? Sim. Não, ok. Não. Confissão, né? Olha, confissão é um ato processual, né? Mas não quer dizer que essa confissão pode servir para consuma condenação de um arguido. Não. Olha, me pode confessar um coisa, juiz chama não fazer de forma ilegal, dentro, por exemplo, das causas de exclusão de ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, enfim, mora Amadeu, se alega que é no exercício de um direito, que é o direito de existência. São várias causas que podem efetivar uma condenação e também várias causas que podem não efetivar uma condenação. Confissão não quer dizer que a pessoa, a priori, já esteja condenado. Não. Está bem de medo, né? Cada caso é um caso. Para a senhora Ambrosina. Espero que se explique ali. Exato. E só para complementar, perfeito, doutor Neltor, até porque confissão na justiça criminal, o que está prevalece é que é verdade material, que ele está procurando se realmente aquilo acontece ou não. Imagina se alguém vai para o tribunal, um arguido ou qualquer pessoa, arguido, confessa, me comete um ato, mas se provas documentais, se tiver vídeo, se tiver testemunhas que te prova sentido contrário, que se confissão de nada vale. Não, nada vale, que tem um efeito probatório, que tem um valor jurídico como prova. Exato, portanto, no sistema que tem uma espécie de rainha das provas, como se achar uma confissão. Já que a pessoa confessa, então é ele mesmo. Não, quer dizer, confissão é um dos provas que o juiz considera no conjunto de provas, porque hoje é que tem coerência, porque senão... Sim, Antônio. Sim, mas ali tem que ter um nexo de causalidade. Nexo de causalidade, né? Relação entre causa e efeito. E se realmente a ação o juiz está à altura, né, de entender e hoje claramente, para modo de um juiz, e antes de mais, tem conhecimento profundo, é suposto, de direitos, liberdades e garantias da Constituição da República, e depois competência de um deputado, hemiciclo ao qual passa, que a democracia, assunto está tratado num lugar específico. O problema que está arriba de mesa ali é o quê? É assunto relativamente à situação de justiça na Cabo Verde e ação
exercedores de justiça e no que toca a indignação ou no que toca a disfuncionamento e que dentro de Casa do Povo, então, trado daquele contexto, né? Então, ad hoc, contexto lá era para, enquanto deputado, debruçava sobre aquele aspecto ali, né? Então, como próprio a Assembleia vota suspensão de imunidade parlamentar, imunidade, de forma também ilegal, para modo que houve um inquérito dentro da Assembleia para apurar também veracidade, para modo que a Assembleia podia babar mais fundo, recuava a gênese, a origem de caso Amadeu, onde que começa, Amadeu começa a ter que situação lá, para modo que passa 6 anos, né, sem nunca Amadeu ser situação de prisão preventiva, para modo até para modo o assunto é um assunto mais deontológico, né, que de que próprio crime existente, né, é disciplinar até, assunto de Amadeu com os juízes, é um assunto disciplinar, né, que transformado naquele disfuncionamento de posição de magistrado no âmbito de exercício de função de justiça, né? Então, tudo que ele provoca aquele desire. Então, é necessário, de facto, e não repõe, usa. Não está a passar a palavra, Neltor, desculpa. Sessão. Ok. Depois tem alguém que você está seguindo ali, coloca o seguinte: e se confissão for falso? Isso terá início do procedimento criminal por falsas declarações, porque todas as pessoas, né, todos os sujeitos processuais, seja arguir testemunhas ou não, fala a verdade. Se fala a verdade e descobrir, está processado por falsas declarações. Mas ali no caso de Amadeu Oliveira, desculpam, mas assim, aquela confissão que faz, que foi no contexto do inquérito. Não teve nenhum inquérito. Ainda Amadeu estava num hemiciclo onde tudo lhe era permitido, enquanto aspectos de disfuncionamento que visa dizer aspectos legais. Ele lá com aquela atitude lá tenta mostrar, de facto, mas a Assembleia da República é casa onde tudo tem que ser resolvido. Onde tudo. A mim não tenho certeza, mas se, por exemplo, o partido que Amadeu candidata independente, que é o CID, tivesse um grupo parlamentar, não é? Já, a regra de jogo já era outro, para modo próprio Amadeu introduzia qualquer proposta, o grupo estava fazendo uma proposta à Assembleia para discutir, para tentar, pronto, ganhava corpo de um projeto-lei, né, visando, de facto, reestrutura, por acaso no diálogo tinha naquele aspecto ali, reestrutura funcionamento de justiça na sua globalidade, especialmente questões, por exemplo, lei parlamentar e leis de funcionamento de justiça. Por exemplo. Ok. Doutor, em relação àquela entrevista que o bastonário de ordem dá para rádio ou jornal, doutor Neltor começa a abordar aquela primeira parte da entrevista e tem segunda parte. Se o doutor Neltor podia fazer considerações em relação à parte conclusiva daquela entrevista. Pode, já para ler para ouvintes, toma conhecimento de conteúdo. Antônio, pode colocar aquela entrevista. Portanto... Está quase. Então, ok. Para lê-lo? Sim. Quanto à decisão do advogado em recorrer da decisão, o bastonário de ordem dos advogados disse que em direito, quando alguém não concorda com uma decisão, recorre às instâncias judiciais. É assim que se deve ser em direito. Quando alguém não concorda com a decisão correta é recorrer às instâncias judiciais. Conforme disse, a ordem dos advogados é contra a posição como o modelo coloca as questões. Há um dever ético e deontológico, que é o dever da urbanidade. Qualquer advogado tem esse dever de tratar os juízes, colegas e cidadãos com urbanidade. Isso não foi assistido há muitos anos por parte do doutor Amadeu Oliveira. Amadeu achincalha um ou outro juiz, tanto da instância como do Supremo. Isso não é correto. E sem apresentar qualquer prova. Isso não é correto. Não há nenhuma prova do que ele vinha todos esses anos a mandar para a sociedade. Chão salta ali. Vamos se repetir.
Depois, o bastonário da Ordem dos Advogados afirmou que Amadeu Oliveira está suspenso de sua função de advogado há muitos anos. Amadeu Oliveira recusa pagar as cotas de 3 mil escudos durante vários anos. Para Hernani Oliveira Soares, as instituições judiciais andaram bem. O tempo de justiça não é tempo, às vezes, que o cidadão espera. As coisas acontecem, a justiça funciona. Não no nosso tempo, há procedimentos. Conforme Soares, a justiça não deve ser feita com as próprias mãos. A justiça tarda, mas não falha. É preciso estar sereno e confiante na nossa justiça. Questionar se a Ordem vai se solidarizar com Amadeu Oliveira, o questionário foi categórico ao dizer que não. Justificou essa recusa com o fato de o próprio Amadeu ter dado as costas à Ordem. Isto é vingança. Portanto, aquele de cotas já não aborda, né? Aquele problema antigo, desde o Dr. Vieira Lopes, depois seguido por seu discípulo, que é o próprio Dr. Amadeu. No para aquela parte final, em que a Ordem recusa... A Flamengo está solidariza com o Dr. Amadeu. Exatamente. Mas, se você repara bem, num parágrafo precedente, está falando, Dr. Amadeu não é o advogado. Há muitos anos que ele recusa pagar da Ordem, portanto, não é advogado. Portanto, se a Ordem considera cidadão Amadeu não advogado, né, ou se está suspenso, como que nega, solidariza, né, de forma institucional a fornecer defesa que ele é obrigado pela lei da assistência judiciária ao cidadão. Há aí uma contradição. Se você está considerando um advogado, né, doutores, você está considerando um advogado, mas ele não deixa de ser um cidadão. E cidadão que, segundo a lei, se presume inocente até o trânsito julgado da decisão. Foi categoricamente falou não. Portanto, ali está claro uma violação de um direito constitucional, que é o direito à defesa. Todos os cidadãos são iguais perante a lei e todos os cidadãos têm direito a acesso à justiça. Portanto, se o Dr. Amadeu chegasse nele, a Ordem, advogado, eu, cidadão Amadeu, sequer não tenho conflito há vários anos, nós consideramos como advogado, porque tinha de pagar cotas, mas é um cidadão que está aflito, conflito com a justiça, não crê, apanhou-nos indicar um defensor oficioso, portanto a Ordem que podia ter essa postura, era obrigado a fornecer ele um advogado defensor, portanto, contrariamente, e a Ordem, na C, artigo 9, não toma uma anotação, porque ainda tem aquele código de ordem. Artigo 9 de estatutos de OACV, está falando, artigo 9, a linha A, defender a Constituição, o Estado de Direito Democrático, os direitos, liberdade e garantia dos cidadãos e a justiça social. Portanto, a Ordem que pode falar que dava Dr. Amadeu guarida, né? Que fornecer se quisesse defesa por parte da Ordem de Advogados. Portanto, ele que está chamando também peca, né? Dr. Hernani peca nessas declarações, né? Que está a chamar Dr. Amadeu como cidadão e tem todo o direito de receber assistência judiciária que é fornecida pela Ordem, né, representada pelo Estado, né, que é a Ordem do Lugar de fazer assistência judiciária em cooperação com o Ministério da Justiça desde essa fundação. Portanto, ali se havia dado um direito de defesa. Né? Ok. Doutor Antônio. E Nga também repite e esclarecimento muito claro que no Torli e Jeddah, então pela soma de facto e nosso presidente da República na âmbito de radiografia que tem certeza que começa a fase de Cabo Verde, quanto a desfuncionamento, quanto a maneira de instituições democráticas de Estado funciona, né? Quanto à situação de violação, por vezes grave, de direitos individuais, direitos, liberdades e garantias,
e sobretudo questões de profissionalismo, exercício de profissões, né? Até para modo, na caso de base ao qual conduz postura de bastonário da Ordem de Advogado, tem a ver com o facto de quer Vieira Lopes, quer e Amadeu Oliveira, que ter estado inscrito na Ordem de Advogado, mas é que ali que tem que trazer meritocracia enquanto um agente fidedigno a princípios e primários de direito e no exercício de sua função age com integridade, né? E com coerência. Agora, tem uma coisa ali que realça no discurso de bastonário da Ordem de Advogado, que retrata status quo, realidade ao qual não vive. É que realidade é afetividade e profissionalismo. Afetividade e profissionalismo. Não está confundir. O simples facto de o Amadeu Oliveira estar num hemiciclo de exercício de justiça que constata desfuncionamento e bata repisa, o facto de repisa, alguém atacar, hostilizar várias vezes, e sabe que violência gera violência, né? Violência gera violência, usa bata aumenta de velocidade. Para modo que usar ordem e a própria ordem de advogado, seus conselhos deontológicos declina essa competência. Houve uma denegação de intervenção em termos de princípios e valores deontológicos de ordem de advogado, quando um advogado no exercício de sua função, não é? Estando ou não inscrito na ordem, é que até deixa de ser advogado. Para modo, é uma associação, a ordem de advogado. O princípio de livre associação. É a nossa Constituição que está a falar. Né? Então, ordem de advogado deveria, de conselho deontológico, ordem de advogado devia intervir, tomava aquele primeiro como um aspecto disciplinar. Conselho deontológico, o Supremo Tribunal de Justiça devia também intervir para averiguar, né, veracidades das acusações, né, ao qual surge aquele diferendo entre Amadeu e juiz. Ali já estava, a coisa estava muito mais melhor tratado, de que abandona o juiz com o Amadeu num terreno de batalha livremente, onde por um lado o Amadeu está sozinho e por outro lado o conjunto de juízes está com a pessoa em conflito. E é aquele que foi que acontece. Então o facto de não estar ali que palavra que ele utiliza, ele lida com cortesia, né? Que palavra, termos que utiliza, mas a mim fácil no âmbito de profissionalismo, mesmo que me é bom amigo, mesmo que nós é associado junto, se algo está mal, na Cabo Verde que está papiado. No funcionamento de instituições, tudo tem prevaricadores em nome do Estado, desfuncionalizadores de regras e princípios e de administração pública Estado. É uma onda de solidariedade interna, onde inocente é tratado para vilão e vilão é tratado como inocente. Discurso de bastonário retrata claramente aquela confusão que está fazendo entre profissionalismo e afetividade. Que pode ter amiguismo, tem sim amiguismo profissionais, de correção mútua, né? De busca eficácia e eficiência, de atingir a performance e excelência de coisa que não está fazendo. Ali sim, aquele tipo de amiguismo, sim. Agora, amiguismo ou na corrupção, ou no abuso de poder, e para não ser, e courtois, para não... Não, isso não. Ou para hoje é uma coisa que está direito, e por acaso ainda Cabo Verde começa a fazer um combate sério à corrupção, né? Na transversalidade, né? Quer dizer, então, que a minha trabalha naquela área que hoje é uma situação que está mal, já me é pessoa não grata, em nome do Estado, como um coisa é agente da administração Estado, administração pública, agente, como a minha em nome do Estado, outra coisa é mim, Antônio Cidadão. Então, não tem aquele vício bem implementado no nosso sistema. E a ordem de advogado retrata claramente
comportamento de funcionamento de nossa administração pública Estado. Esse canto, por exemplo, para a prisão do Amadeu, ondas de solidariedade que começa dentro do Parlamento, bem Ministério de Justiça, que o próprio ministro está saindo publicamente e está apela para o mais rapidamente decisão. Então, barajado de coisa e gosta de coisa. O Procurador-Geral da República induziu-nos em erro. Não sei caminho, quer dizer, e 7 pessoas, e 72 pessoas, dentro de um parlamento, único figura, a Procuradoria-Geral da República, né? Que podia fazer um inquérito, agir com frieza, fazer um inquérito de que apurava a responsabilidade real de todo intervenientes, né? E a sensação, ali está exercendo uma discriminação profunda, para modo Amadeu parte de uma equipa que organiza a saída de pessoa para a França, não é? Que as pessoas foi simplesmente sancionado disciplinarmente, enquanto toda a responsabilidade estava arriba deles. E Amadeu fica preso preventivamente por causa de um facto, pegado para julgado num facto e por todos outros factos passados ao mesmo tempo. Que ele é um crime de responsabilidade de Estado. Que ele é um crime de responsabilidade de Estado. Doutor Leitor, não se está caminhando para o fim, queria que o doutor Leitor fizesse considerações finais, considerando aquele caso ali e posicionamento de ordem dos advogados em relação a aquele caso em particular. O doutor Amadeu foi preso, foi detido, depois foi preso preventivamente e a ordem concorda com aquela decisão, achando que ele deveria ter sido preso antes, isso fazendo um pré-julgamento. Como sabe, eu falava no início, né? Todo esse processo foi feito com muita pressa, de forma precipitada, o que causa erros de várias instituições da Assembleia, do próprio Tribunal, do Procuradoria-Geral da República e também de ordem, né? Todas as pessoas que se envolvem naquele processo de forma precipitada acabam por fazer grande equívoco. A ordem de advogado, na minha ótica, a Academia tinha num comentário onde que te posicionava já como um julgador, sabendo que ele até representa um dos elos da justiça, né, que é o povo, né, e nesse caso a maioria fazia parte do povo mesmo, sendo advogado um simples cidadão, é um arguido, ou é um suspeito na altura, que tinha todo o seu direito de ser presumido como inocente, porque ele tinha que se submeter a esses trâmites legais, vai ser comprovado todos os indícios, depois, se tiver acusação ou não, estava a ser submetido a julgamento, e só de lá, a partir de lá, e outras fases processuais que talvez a ordem poderia posicionar. Em relação a esse caso, não te acredita que agora com o recurso, eventual recurso, depois do espaço de pronúncia, que talvez o recurso de amparo, por ser, né, apesar que eu muito acredito na justiça, deve deixar pessoas um bocadinho reticentes, mas eu tenho que ter aquela esperança, né, no fim do túnel, tenho que ter aquela luzinha de esperança, que esse processo está a cair para a unidade. Não, repito publicamente, nunca se defende matéria factual, se defende matéria jurídica. Processual. Sim, matéria jurídica. Conduta do Dr. Amadeu Uncusa, submete-se a conduta a termos processuais, né, legais, é outro. Na ótica, e que esse processo deve cair, ainda se permite cair, para salvaguarda o princípio da legalidade. E eu queria só reforçar nesse aspecto ali, que, apesar de nunca pronunciar nessa conversa aberta, o posicionamento da Assembleia, no último momento que defesa, que a própria Dr. Amadeu e seu partido, o CID, requer plenária para revoga a suspensão da imunidade, em que vários deputados se esconderam. Esse é o termo. A mim, que se Flapes vota sim ou não, ou A ou B, mas abstenção
é um atento ato de covardia. Ou você posiciona a favor, né, ou contra. Né, ou você chama Assembleia, nesse caso, a Comissão Permanente, toma uma atitude legal, né, ou não. Agora, não solucionando, portanto, não está a me secunde, e isso que pode ser. Porque, enfim, não está espera, mas esse caso de civil, que para criar uma decisão favorável à justiça, porque a justiça é a favor de A ou B ou C, e que também está servindo como futura jurisprudência, né? Portanto, era tudo que me está flanhoso. Obrigado por esse convite, doutor Alvarenga. É um prazer conhecer o doutor de forma virtual, doutor António Tavares. Sucesso e tenha uma boa noite. Ok, muito obrigado, doutor Neltor. Doutor António Tavares, considerações finais. Muito obrigado a todos os espectadores e, sobretudo, uma satisfação mais uma vez, é um prazer conhecer o Neltor Lobo e João Alvarenga, como sempre, e aquela iniciativa nobre ali de entama que as discussões ali, claro, sobretudo situações que têm a ver com justiça como fator, como fonte de paz social, de bem-estar social, para modo de está um grande gesto que Cabo Verde pode fazer, que está alegra, que está traz um peso, que está riba de 2 pessoas, é aquele gesto de Amadeu Oliveira ali, e também um plano de reforma constitucional, onde aspecto de organização e judiciária está a ser muito bem atencionado, né? E, sobretudo, na questão de justiça administrativa e código de procedimento administrativo, né? Naquele princípio de dobro de grau, para favorecer contraditório e para permitir que o país atinge paz social, para acabar com a arbitrariedade do quero, posso e mando, e para acabar com a aflição, onde um simples funcionário decide algo que destina a vida de administrados eternamente e a ficar refém de uma decisão de justiça. É sobretudo aquele aspecto ali que me implora, acredita, de facto, mas o presidente da República faz uma atenção àquele aspecto ali. Um beijo no coração de nós tudo, minhas manos com minhas manas. Exato. Que ele marca número manos e manas. Então, muito obrigado para minhas convidadas, doutor António Tavares, doutor Neltor Lobo. Muito obrigado pela sua participação e te agradeço tudo que as pessoas que seguiram até agora, que mandam mensagem, que felicita e, por último, me referencia a senhora Ambrosina, que falou foi um excelente live e agradece e dá boa noite para nós todos. Então, para nós todos, boa noite, um abraço. Valeu mesmo.